Hebreus capítulo 4, o versículo 14. Antes de lermos, enquanto você procura aí, vou contar um rápido testemunho, já que os irmãos, hoje está o dia do testemunho, né? Vou contar um testemunho então, né? Eu cresci numa cidade pequena, a cidade tinha 50 mil habitantes, depois até dividiu a cidade, ficou menor ainda, mas cresci numa cidade pequena e trabalhava aos 20 anos, fui trabalhar no fórum, estava trabalhando no fórum, e eu era auxiliar do juiz na área criminal, e eu conhecia todos os processos, as pessoas envolvidas. Às vezes a gente sabia do crime antes de chegar no fórum, que cidade pequena sabe como é que é, lá a gente conhece a vida de todo mundo, e conhecia as pessoas envolvidas, o crime, conhecia bastante. E o juiz, ele tem a obrigação de uma vez por mês ir na cadeia e visitar os presos, e conversar com os presos, e explicar para eles a situação deles, a situação que eles estão, quando é que vai terminar a pena, quando eles vão poder sair, quando eles vão poder visitar a família. E chegou um juiz lá na minha cidade, depois de muitos anos que eu estava ali, um juiz bem bravo, bem sério, mais bravo e mais sério do que eu, né? Ele era bem formal, bem sério mesmo, ele só andava de toga no fórum, de tão sério, ele era bem isolado. E na primeira vez que ele foi visitar os presos, a conversa não andou, porque ele falava e os presos não entendiam. Quando terminava, quando o camarada chegava, Zé, o que quer? Vou sair quando? E ele percebeu aquilo, na segunda vez ele já deixou comigo. Aí eu ficava explicando para os presos, olha, eu levava o relatório de cada um deles, o mês tal vence a sua condena, né? O mês tal você pode sair ou progredir de regime, etc, etc. E foi assim nas próximas visitas, eu levava os relatórios, conversava com os presos e explicava. E um dia ele falou para mim assim, escuta, mas as pessoas aí tratam você com muita intimidade, é muita intimidade, parece que não tem um respeito por você, coisa tal. Eu falei, doutor, é que eu conheço a maioria deles, aquele um ali, eu estudei com ele, aquele outro lá eu trabalhei com ele, aquele um ali eu vendi sorvete com ele, aquele ali quando ele era engraxate, eu trabalhava vendendo sorvete. Então eu conheço, aquele lá é filho do Beltrano, cidade pequena, conhecia todos os presos, conhecia a situação deles. Aquele que eu não conhecia pessoalmente, que não tinha crescido junto, mas eu conhecia o caso, conhecia a cidade, a família, conhecia tudo. E ele parou, olhou para mim, escuta, você não está estudando, vai fazer concurso? Sim. Mas quem é que vai dar um atestado de boa conduta sua? Aquela cartinha que tem que escrever para o tribunal dizendo que você é uma pessoa boa, se todos os teus amigos estão presos aqui. Eu virei para ele e falei, o senhor vai dar essa carta, porque o senhor me conhece. Então eu fazia a ponte ali, entre o magistrado que entendia muito, ele escrevia a sentença. Quando eu ia ler a sentença lá, eu tinha que ler a sentença e explicar para o preso, porque ele escrevia num português muito alto. O preso, mas aí, fui condenado ou absolvido? Era muito alto, então eu tinha que explicar. Eu era o intermediário, o intercessor, é aquele que fazia a ponte ali entre o juiz e o preso, porque estavam em níveis diferentes. E nós, amados irmãos, nós não somos melhores que aqueles que estão lá atrás da grade. Quando nós colocamos o pé aqui hoje, foi pela misericórdia e pela graça de Deus. Nós não somos melhores que eles. Quando nós colocamos o pé hoje aqui, o diabo perdeu mais uma batalha, porque nós estamos aqui, debaixo do sangue dele, debaixo da graça dele, da misericórdia dele. Eu cresci com aquelas pessoas e eu sabia que eu não era melhor que eles.
Eu merecia estar do lado de lá da grade, mas eu estava do lado de cá, porque Deus quis assim, porque foi da vontade dEle. E nós, como culpados, como réus nesse mundo, como presos pelo pecado, pelo diabo, pela carne, pelos desejos, como escravos que somos, nós não teríamos como chegar diante do trono de Sua Majestade, o Deus Todo-Poderoso, o Rei do Universo, Criador de todas as coisas, de todas as criaturas, desde as grandes baleias até a insignificante bactéria, aquele que dá vida e sustenta todas as coisas, que mantém o universo no seu lugar, a força que os cientistas tentam descobrir, o segredo do universo, a partícula de Deus, um Deus que sustenta todas as coisas, é santo em absoluto, seus olhos não podem ver o mal, não há uma mácula nele, na luz perfeita que é o Deus Todo-Poderoso. Nós temos então, na condição de presos, condenados à morte, como já foi dito aqui, cantado e falado em João 3:16, mas esse Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E continua o texto, Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar, porque nós já estamos condenados, mas quem crê no unigênito de Deus, é por isso que eu faço esse preâmbulo, para lermos então esse texto, a respeito de Jesus Cristo. Portanto, tendo um grande sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Precisava de alguém entre eu e Deus. Precisava de alguém que falasse de mim para Ele. Precisava de alguém que pagasse o preço. É por isso que, há 2000 anos atrás, entre os céus e a terra, Jesus Cristo entregou a sua vida. Ele, ao mesmo tempo sendo sacerdote e ao mesmo tempo sendo sacrifício, um sacrifício perfeito, de uma vida perfeita, que em tudo foi tentado, mas sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado. Não havia uma sombra de mácula na vida dele, não havia nada que pudesse condenar. Esse sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, entre os céus e a terra, quando ele disse: está consumado, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele momento, ele pagou o preço pelo pecado de toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que Pedro fala que não há outro nome, nem em cima no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, pelo qual nós podemos clamar, podemos chamar, a não ser Jesus Cristo, o nosso intermediador, o nosso intercessor. Sacerdote é aquele que está entre as duas partes. Lá no Antigo Testamento, Deus estipulou uma regra de adoração, e uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia um sacrifício por ele, porque ele também era pecador, e depois fazia um sacrifício pelo povo, e entrava no lugar
santíssimo. O lugar santíssimo era um lugar reservado, onde estava a Arca da Aliança. No templo de Salomão, coberto por 2 querubins. E ali só se entrava uma vez por mês, uma vez por ano, no dia do perdão, no Yom Kippur, para levar o sangue do sacrifício até em cima da arca. E o lugar se chama propiciatório, que é o lugar onde Deus se faz propício através do sangue. E esse sumo sacerdote então entrava ali, uma vez por ano, para levar perdão e trazer perdão para o povo. Mas sempre o sumo sacerdote morria e precisava trocar. Agora, o sumo sacerdote Jesus Cristo, ele não entrou num santuário feito por mãos de homens, não. Ele não entrou no templo lá em Jerusalém, no lugar santíssimo, no dia do perdão. Diz o texto aqui que esse grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, entrou no céu. Foi lá no céu que ele foi levar o sangue derramado ali na cruz do Calvário e apresentar-se como sacrifício diante de Deus, diante do trono do Todo-Poderoso. Através do seu sangue, ele chegou ali e derramou o sangue no lugar mais santo de todo o universo, a presença do Deus Todo-Poderoso. Um sacrifício perfeito por cada um de nós. Ele não entrou num santuário qualquer, mas entrou no céu. Esse sumo sacerdote não apenas fez o melhor e perfeito e único e sacrifício, o sacrifício que não precisa de outro, mas ele pôde entrar lá, porque afinal de contas, ele é divino, Filho de Deus, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. Então ele pôde entrar no céu, porque ele tinha as prerrogativas, ele tinha. Quando ele foi chegando, alguém gritou: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eterno, e entrará o Rei da Glória. Alguém perguntou: mas quem é este o Rei da Glória? Ele está sentado no trono, tem um. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Alguém gritou de novo: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Mas quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. O Rei da Glória entrou com seu sacrifício perfeito no céu, mas ele pode dialogar e falar a língua de Deus, mas ele também conhece a sua vida e conhece a minha vida. Assim como eu cresci numa cidade pequena, ele também cresceu numa cidade pequena, como uma raiz de uma terra seca. Ele foi crescendo ali em Nazaré. Ele conhecia o povo, conhecia a situação. Saiba que diz a palavra que ele passou por todas as dificuldades que você possa estar imaginando, está passando, ele passou. Ele passou fome, ele passou sede, ele sentiu cansaço a ponto de dormir no meio da tempestade. Ele passou todas as coisas. Ele foi traído por amigos próximos, ele foi abandonado por todos. Ele sabe o que é traição, ele sabe o que é as pessoas virarem as costas, ele sabe o que é ser abandonado, ele sabe o que é ser deixado de lado, ele sabe o que é ser desprezado. Ele foi cuspido, chicoteado, esbofeteado, foi desafiado por tudo, pelo diabo, pelos homens, pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos romanos, pelos soldados. Foi colocada uma coroa de espinho nele. Ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrer. Ele foi um homem de luta, um homem de dores, e ele tinha 30 anos quando começou o seu ministério, mas ele cresceu entre nós. Ele nasceu como uma criancinha,
Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas lutas, Ele conhece as nossas dificuldades. Em tudo Ele foi tentado, porém sem pecado, mas Ele sabe o que é ser tentado pelo diabo, Ele sabe o que é ser tentado pela carne, Ele sabe o que é ser tentado pelos desejos, Ele sabe o que é desanimar. Certa vez Ele olhou e ficou triste, com o coração endurecido, Ele ficou irado, e a ira santa não é pecado, quando viu o que fizeram da casa de Deus um antro de comércio. E ele ficou nervoso e dizia: a minha casa é chamada casa de oração, e vocês fizeram dela um covil de ladrões. Ele ficou triste quando ele viu que Jerusalém estava perdendo oportunidade, e quando ele estava descendo uma semana antes do sacrifício, ele olhou para a cidade, e ele chorou e disse: Jerusalém, Jerusalém, se você soubesse o dia que você está tendo, se você soubesse quem está vindo, se você soubesse quem sou eu, mas você não me reconhece, Jerusalém, você está perdendo essa oportunidade, mas vai chegar o dia em que você vai clamar: Hosana, bendito aquele que vem em nome de Deus. Ele ficou triste com a dureza, ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrer, é por isso que ele também pode e fala a nossa língua. Ele tem um corpo, ele está lá no céu, assentado do lado da sua majestade, sentado à direita de Deus, porque o seu sacrifício foi perfeito, consumado e encerrado, acabado. Agora ele pode sentar, está sentado do lado de Deus, e no céu há uma coisa que os homens fizeram, somente uma, ou melhor, algumas feridas nas mãos, nos pés e no lado. Há um homem, um cordeiro que foi morto, assentado no trono. Ele conhece a sua realidade. E como Deus, Ele conhece o coração de cada um. Nós não temos condições, os nossos pastores, de conhecer a luta de todos, de conhecer o contexto de todos, o que está acontecendo. Mas Ele conhece. Ele conhece o seu assentar e o seu levantar. De longe Ele entende o seu pensamento. Ainda não havia uma palavra na sua boca, Ele já sabia. Ele te conhece desde que você era pequeno, quando você era informe na barriga da sua mãe, quando você era tecido na barriga da sua mãe, quando você estava crescendo, você era menor do que isso aqui, você era nada, você nem aparecia no exame, mas Ele já via a sua vida, Ele já te conhecia lá. Ele sabe o seu DNA, Ele sabe tudo a seu respeito, Ele conhece tudo a seu respeito, e mesmo conhecendo o lixo, o trapo que eu era, Ele desceu e entregou a vida ali na cruz do Calvário, para abrir a porta da prisão e dizer: está livre. Hebreus é uma carta muito linda, eu recomendo que chegue na casa e você leia. Leia do começo ao fim, numa sentada só. Apenas alguns minutos é suficiente para a leitura de Hebreus. E você vai ver muita coisa do que falamos aqui. E vai perceber outras coisas. E o Espírito Santo vai te revelando muita coisa, vai te mostrando muita coisa. A palavra de Deus, ela é oportuna para todas as ocasiões, mas quando você estiver triste, desanimado, atribulado, não sabe para onde ir, abre a palavra, deixa a palavra trabalhar contigo, e abre lá na carta aos Hebreus, e você vai perceber que há um texto assim, ó, que agora
há um novo e vivo caminho, através do véu, isto é, a sua carne. E esse novo e vivo caminho é pelo seu sangue. E uma vez um antigo pastor fez uma ilustração que eu sempre repito. E é do contexto aqui de Hebreus. Ele falou assim, olha, imagine que uma pessoa está entrando aqui na igreja, toda ensanguentada, toda machucada, derramando sangue. E eu já vi fotos assim em processos criminais. Aonde a pessoa pisa, fica uma marca de pé de sangue. Ficam marcas de sangue. Quando Jesus foi entrando no céu, com o seu sangue, entrando no santo, no santíssimo, ele foi deixando essas marcas, essas pegadas de sangue. É por isso que nós temos um novo e vivo caminho. É vivo porque o seu sangue está ali. É novo porque ele abriu o caminho em direção a Deus que estava fechado. E agora então, você é convidado. Portanto, aproximemo-nos. Esse aproximemo-nos, esse é um verbo, no grego ele tem o sentido de constante. Sempre se aproxime. Aproximemo-nos com confiança do trono da graça. Não precisamos mais dizer como Jeremias, ai de mim que vou perecendo. Não, agora nós dizemos, eu tenho confiança de entrar no trono da graça, debaixo do sangue, coberto no sangue, pisando no sangue de Cristo. A confiança que você tem que ter, não é na sua vida, não é no seu passado, nem no seu currículo, na sua ficha. Não, a confiança é no currículo de Jesus, no passado dele, na autoridade dele, na glória dele, na honra dele e no sacrifício perfeito dele. Chega diante do trono do Todo-Poderoso com confiança, para que você possa receber misericórdia. E encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Hoje, Ele abre as portas da sua prisão. E te diz, filho, está aqui o alvará de soltura. A sua pena eu já paguei lá na cruz. Quando eu ia com o juiz lá visitar, o preso perguntava, eu dizia, olha, em novembro você sai. Se você não cometer mais nada, em novembro acabou. Olha, só daqui 2 anos. Alguns, olha, a sua pena é cumprida, vai mais 5 anos ainda. Havia ali uma limitação, a pessoa tinha que pagar. Mas no nosso caso, no seu caso, no meu caso, Jesus está dizendo, o dia da liberdade é hoje, porque eu já paguei tudo. Você merecia a morte, eu fui lá e entreguei. Eu enfrentei a morte por você. E para garantir que a vitória é sua, eu ressuscitei no 3º dia. Eu estou vivo para todo sempre.